Olá Sérgio, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasses o teu início na música. Muito bem, então, eu comecei com o meu pai, em Nisa, que é uma bonita vila alentejana, no norte do Alentejo. E o meu pai dirige a banda e eu, basicamente, comecei a ouvir música desde muito cedo e pronto, acabei por entrar na banda. Também, na verdade, em Nisa não havia assim tanta atividade naquela altura, portanto eu entrei para aí em 88 e nessa altura havia o futebol, a banda e os ranchos folclóricos. Portanto, os pés não davam nem para a dança nem para o futebol, portanto acabei por ir para a música. E pronto, basicamente eu comecei lá com todas aquelas contingências do solfejo e como toda a gente. E depois acabei por tocar até mais do que um instrumento, e o trompete até nem foi o primeiro, até acabei por tocar trompa, e depois trombone, bombardino e finalmente o trompete, que coincidiu, na verdade, eu tocava trompete e trombone. Os dois ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E eu gostava bastante. E eu tocava nos bailes com o meu pai, que o meu pai teve durante muitos anos, tocou em conjuntos que faziam esses bailes por aí, pelo país. E depois começou a tocar sozinho. Eu não me recordo bem que idade é que teria, mas talvez uns 14, 15 anos. E eu comecei a tocar com ele, comecei por ir ajudar um bocadinho e depois tocava umas coisas e depois acabava por fazer parte daquilo. E tocava trompete e trombone, portanto eu ia misturando. E eu gostava muito do trombone, honestamente. Depois houve ali uma altura em que abriu a disciplina de trompete no Conservatório, em Porto Alegre, porque antes, na verdade, era um professor de saxofone que dava os instrumentos de sopro, e eu comecei só quando houve um professor de trompete, que foi o Zé Luís Pereira, que é o mais conhecido pelo Zé Gato, e ele foi dar aulas para lá e eu fui quando eu comecei no Conservatório. Depois fiz 3 anos lá, mudei para a escola profissional na Covilhã, a EPABI, e aí fiz mais 3 anos com o Fernando Jorge Ribeiro, e depois fiz 3 anos em Paris com o Bruno Novion. Isto depois é curioso porque as mudanças que eu fiz em termos de escolas foram todas ligadas um bocadinho entre si, porque havia professores em comum em Porto Alegre e na Covilhã que me ajudaram um bocadinho na transição e falámos, olha, vai ser interessante se tu fores para a Covilhã. Depois houve uns colegas também que foram estudar para lá, já na altura. Eu acabei por ir. E depois em Paris foi igual, foi o meu professor na altura, o Fernando Jorge, que conseguiu arranjar a ligação para ir para Paris com o Bruno Vion, que tinha vindo cá a Portugal fazer uma masterclass no Seixal, com o grupo Metais do Seixal, que organizava uns masterclasses, duraram um bom par de anos. E eles trouxeram muita gente cá, foi um momento muito importante para todos, nós, em especial a malta da minha geração, e até alguns mais velhos. E depois ele conseguiu-me pôr em contacto com ele e acabei por ir estudar para lá, com mais um colega na altura, o Paulo Carmo. E pronto, esta foi a minha formação. Foi um bocadinho curta, se calhar, mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente e até rapidamente. E pronto, e foi isto. Foi o meu currículo académico. Como é que foi essa mudança da Covilhã para Paris? Foi assim um choque? Foi, claro. A minha primeira mudança de Porto Alegre para a Covilhã já foi um choque, porque o conservatório era, como ainda há muitos conservatórios, era uma escola de música onde nós íamos ter uma aula por semana e outro momento que tínhamos aula de trompete era na banda, portanto ninguém estudava, eu nunca estudava de umas aulas para as outras, quer dizer, nunca houve assim grande evolução. E depois na Covilhã, quando mudámos para a escola profissional, aí sabes, há uma necessidade de ocupar o tempo, porque nós tínhamos muitas horas livres e toda a gente estava a estudar, e tu, se quisesses conversar com alguém, não conseguias, porque as pessoas estavam numa sala a estudar. E então eras influenciada a ir estudar,
E eu acabei por aí conseguir evoluir bastante, tendo em conta o nível que eu vinha. E pronto, e acho que muito se deve ao facto de nós realmente estudamos muito e depois havia um espírito de entreajuda muito interessante. Depois há uma coisa muito curiosa nestes meios do interior, como era o caso da Covilhã. A escola, quando surgiu, surgiu num meio onde não havia basicamente quase nada. Havia um conservatório, mas pronto. E começaram, a escola profissional trouxe muitos professores de fora da Covilhã. E havia malta que vinha do Porto, vinha de Lisboa. E então imagina, os miúdos quando iam estudar para uma escola dessas e vinha um professor com aquela informação toda de Lisboa e do Porto, quer dizer, aquilo era uma coisa que era quase impensável, tanta informação. E eu lembro-me de falar com alguns amigos que dão aulas lá e que deram aulas lá e que estavam lá no momento do início da escola e quer dizer, eles próprios não acreditavam que a escola ia ter muito sucesso, porque aquilo estava no meio da Serra da Estrela, quer dizer, não havia nada quase em termos musicais e culturais na cidade, e os miúdos vinham das aldeias ali à volta da Covilhã, e depois, à medida que os anos foram passando, isso revelou ser uma arma forte, na verdade, para os alunos, porque como não havia informação nenhuma e havia toda aquela informação disponível, os alunos agarravam isso com muita força. E depois, quando começaram a surgir os primeiros resultados, os alunos a ganhar prémios e a aparecerem a tocar em orquestras por aí fora, aí depois começou-se a instalar numa tradição que era os alunos mais novos que iam para a escola, tinham os ídolos que eram os alunos mais velhos. Sim, e tentavam, seguir-se aquela competição, sabes, que é saudável, na verdade. E eu lembro-me já quando estudava lá e que vinham os professores à sexta-feira, nós estávamos ali todos ansiosos porque chegasse o professor tipo, para mostrar aquilo que andámos a fazer, e era muito, muito interessante. O conceito de teres as escolas às vezes afastadas dos grandes centros acaba por ser uma coisa muito interessante. Mas pronto, como referias, a mudança depois da Covilhã para Paris, é claro que foi um choque. Na altura tinha muito pouca informação e muito pouco contacto com outros países. E apesar do professor ter vindo cá a Lisboa um ano antes de eu ter ido, eu lembro já na altura de que ele apareceu no Masterclass, aquilo foi um bocadinho, quase um choque, porque ele trazia informação de como trabalhar os livros e para que serviam os livros. E lembro-me inclusivamente dele, ele foi o primeiro aluno de Pierre Thibault, que foi uma das referências, uma das referências do trompete. E ele, enfim, tinha uma escola muito rígida em termos da metodologia, porque todos os alunos seguiam a mesma metodologia e tu tinhas de seguir aquilo e pronto, não havia volta a dar. Portanto, eu quando chego lá, nós fazíamos, por exemplo, o Clark, para trabalhar a técnica dos dedos em velocidade, e até fazíamos bastante, só não fazíamos era a velocidade certa. E quando chegávamos lá, as aulas eram em grupo, e nós entrávamos, toda a classe estava sempre na sala, e nós entrávamos e aquilo era tipo era uma corrida, sabes? A malta entrava, sentava-se, agora vamos fazer, claro, a 180, e nós tipo, epá, o que é isto? A tentar disfarçar, aqui tocávamos um bocadinho, ali não tocávamos, depois havia tonalidades que nós sabíamos, outras não. Portanto, nesse aspecto foi um choque. Eu lembro-me de nós estarmos muito distantes do nível dos colegas. E depois, mais uma vez, como eu tinha o dia todo para estudar, nós agarrámos a isso e começámos a estudar muitas horas, e depois, à medida que o ano foi avançando, fomos começando a equilibrar os tempos com o resto dos colegas. E é curioso porque os franceses têm por hábito ser assim pessoas um bocadinho frias no trato. Não era um caso deste nosso professor, o Bruno Vion, que é uma pessoa super divertida, mas havia muitos colegas que eram muito frios connosco, havia sempre assim uma distância muito grande, e depois riam-se, não, havia assim uma coisa até um bocadinho negativa, pelo facto de virmos do estrangeiro. Portanto, isto foi em 99. Na altura não havia assim tanta tradição de receber alunos de fora. E pronto, e depois, à medida que fomos começando a equilibrar as coisas e começámos a tocar um bocadinho melhor, parece que a relação entre os colegas foi começando a ficar um bocadinho melhor. Eles ficaram, estes gajos são porreiros, afinal. E depois lembro que às vezes convidávamos para vir à cidade universitária, que era onde nós vivíamos.
portanto, que era um sítio onde havia 5.000 estudantes. Te imagina, 5.000 universitários, havia muitas festas e muitos convívios, e nós levámos lá esses colegas e eles ficaram doidos com as festas. E depois eu lembro que nós tínhamos lá comida portuguesa, tipo enchidos portugueses. Bem, eles passavam-se, disse: o que é isto? Pá, vocês são incríveis, quando é que podemos voltar? Pronto, foi assim. Mas sim, houve um choque. Conquistados pelo estômago. Desculpa? Conquistados pelo estômago, também. Exato, completamente. Não, mas acabei por deixar até boas amizades lá. Mas pronto, o início não foi muito, muito fácil. E depois não falávamos a língua. E lembro que nós falávamos um bocadinho de inglês e o professor disse: olha, ok, o primeiro mês está tudo bem, mas depois vocês têm de começar a falar francês. E pronto, nós começámos a desenrascar, a arranhar um francês. E pronto, mas acabámos por conseguir desenrascar-nos muito bem no meio da sociedade. Mas quando foste para lá, já tinhas em mente voltar para Portugal ou não fazias ideias? Não tinha ideia. No início foi ir sem grandes objetivos, era ir aprender o máximo possível. Depois, no meu último ano, eu pensei que não ia querer viver em França. Porque, por exemplo, Paris é uma cidade muito cara, onde tu trabalhas imenso para ganhares bem. Eu lembro, por exemplo, os ordenados nas orquestras francesas não são assim tão altos como nós pensamos. E mesmo as aulas, um professor no Conservatório de Paris também não ganha assim tanto como nós imaginamos. Por exemplo, comparativamente com a Alemanha, estamos a falar se calhar de metade. E isso é muito... eu lembro do meu professor trabalhava imenso. Tipo, tinha um lugar de chefe de naipe de uma orquestra das melhores, era professor assistente no Conservatório de Paris, e eu lembro dele comentar comigo mais à frente os vencimentos e eu ficar tipo, uau, isto é incrível, porque eu lembro, houve uma altura até, inclusive houve um lugar aberto aqui na Gulbenkian, e eu por brincadeira disse, ele vinha cá fazer prova, e disse-lhe o ordenado que eles estavam a oferecer, e eu disse, mas isso é o mesmo que eu recebo aqui na orquestra. Portanto, eu vou querer ir para Portugal. Pois é isso. Eu tinha a ideia que ficar em França não era uma opção, até porque a vida lá é muito rotineira. Tu entras no metro para ter aulas, demoras 1h30, estás lá a ter aulas, voltas mais 1h30, passas um dia nisto e as pessoas vivem muito sozinhas. Há uma tradição, por exemplo, muita gente que vive em Paris vive em apartamentos minúsculos, um T0, e depois tem uma casa no campo, a 1 hora, 2 horas de Paris, e então pega no carro e vai para no fim de semana passar com a família. E às vezes até vivem inclusivamente sozinhos durante a semana. Portanto, era uma vida que eu de certeza que não queria. Depois, eu fiz, no último ano, fiz contactos com o Reinhold Friedrich em Karlsruhe e, enfim, marquei com ele que gostava de ir para lá trabalhar. E ele é muito amigo do Bruno Novion, que eles foram colegas. E diz, pronto, tudo bem, tu vens, fazes aqui prova. As provas são... Quem decide é a classe, não sou eu. A classe decide quem é que fica. Mas tu vens do Bruno Novion, tenho a certeza que não vai haver problema. E pronto, ficámos combinados em setembro. Não era setembro, era outubro. Eu ia lá ter. Só que, entretanto, nas férias houve concurso para a Metropolitana, em julho. Aliás, houve no Porto, na Metropolitana, e em outubro havia no Algarve. Portanto, imagina, 3 concursos. E eu estava cá de férias e pensei, se calhar vou ter de fazer os concursos, porque é uma oportunidade, é um trabalho, não é? Nós queixávamos imenso que não havia... E ainda hoje nos queixamos, não é? Não há lugares e não sei o quê. E depois havia concurso e eu fui fazer os concursos. Depois acabei de ficar na Metropolitana e depois no Algarve também. Depois acabei por optar pela Metropolitana. Mas... Isso foi em que ano? Isto foi em 2002. 2002, 2003. São 18 anos já. E como é que tem sido os 18 anos na orquestra? É como em tudo. Há momentos bons, há momentos menos bons. O mais difícil é tu conseguires
manter sempre a mesma energia, a mesma forma durante, neste caso, 18 anos. Porque imagina, nós quando temos, eu na altura tinha, portanto, 24 anos ou 23, tu tens uma energia, eu estudava muitas horas por dia. Portanto, eu, por exemplo, os 3 anos que estive em Paris, eu estudava sempre uma média de 5 horas por dia. E muito disciplinadas, sabes? Era muito escola Thibault. Tipo, tinhas uma hora disto, uma hora daquilo, uma hora do outro. E eu, basicamente, repetia as coisas todos os dias e as coisas iam sempre iguais. Portanto, eu estava muito rotinado. E quando cheguei aqui à orquestra, as coisas saíam sem grande dificuldade. Eu nunca tive de preparar basicamente nada. Foi, sabes, o dia a dia era ler as notas, transpor, etc. Depois, ao longo dos anos, tu vais ganhando a tua experiência. O que é bom em termos musicais, musicalmente tu vais crescendo, mas tecnicamente tu vais sentindo pequenas alterações físicas. Ou seja, há um dia que não estás tão bem, ou há uma dificuldade nova que tu tens, então tu tens de ir aos livros. Espera aí, como é que eu resolvi isto? Ok, e bora resolver. É claro que o facto de dar aulas ajuda muito neste processo, porque eu lido todos os dias com dificuldades dos alunos e sou obrigado a trabalhar com eles essas dificuldades. Portanto, e tu acabas por trabalhar de tudo ao longo do ano. E isso, na verdade, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a uma pessoa que trabalha numa orquestra. Porque se tu trabalhares só na orquestra e se não tiveres os cuidados mínimos de te manter diariamente não é, com uma disciplina de estudo, é muito difícil manter-te no topo. Portanto, é fácil tu ires perdendo faculdades. Eu sinto, por exemplo, eu vejo muitos colegas de cordas que vão tendo problemas físicos, ou tendinites, ou brucites, por aí fora. É evidente que é claro que há muito trabalho, e nós ainda por cima somos uma orquestra muito pequena e não temos as folgas, por exemplo, que existem numa orquestra sinfónica. Portanto, nós trabalhamos muitas semanas seguidas, com repertórios muito diferentes, e eu acho que isso, lá está, se tu não tiveres esse cuidado de te manteres disciplinado a estudar, é muito complicado. Uma coisa que eu mudei foi quando saí, eu morava perto da orquestra e nunca tive hábitos de aquecimento, basicamente. Porque morava tão perto que, sabes, nunca houve aquela vontade, nem a necessidade, na verdade. Depois saí de Lisboa e vivia um bocadinho mais longe e comecei a sair mais cedo de casa, não é? E depois comecei a ganhar o hábito de estudar sempre uma horinha, pelo menos, antes do ensaio, para mim. E hoje faço isso com muita disciplina, sabes? Hoje tornou-se uma necessidade. Porque, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Esta semana nós estamos a tocar uma ópera do Mozart, o Così fan tutte, e como tu imaginas, nós tocamos no total, por exemplo, das 2 horas de espetáculo, tocamos se calhar 15 minutos de música. E temos 6 horas de ensaio por dia. Portanto, imagina... Mal se ensaia, mal se toca. É isso. Portanto, se eu não aproveitar os momentos, o que eu faço às vezes é no período da manhã, 1 hora de manhã, às vezes no período do almoço e quando há cabeça no final do dia. Para tentares, porque se tu não tiveres esta disciplina, imagina, ao fim de uma semana com isto, tu chegas ao fim da semana e sentes, pá, isto não está aqui a funcionar muito bem, o que é que se passa? E tem muito a ver com isso. Portanto, 18 anos de orquestra tem muito desta aprendizagem. Tu tens de criar metodologias e perceber os sinais do teu corpo, o que é que vai mudando e o que é que tu precisas de fazer para te manter bem. Depois, há outra questão importante que é a forma como tu lidas com a pressão de tocar. Por exemplo, eu lembro-me de no início haver uma pressão, mas era uma pressão rebelde, sabes? Quando nós somos jovens, temos uma certa adrenalina e tocamos sem pensar, sem medo de nada. Depois, quando tu ganhas um determinado estatuto e estás ao fim de muitos anos nas orquestras, as pessoas esperam, bem, este tipo vai tocar desta maneira. Portanto, tu tens uma pressão quase que tu pões em ti próprio, que às vezes é difícil de lidar. E eu sinto um bocadinho isso, que a pressão para mim foi mudando ao longo dos anos e tem a ver com a responsabilidade. E essa pressão é mais difícil de lidar do que propriamente aquela de quando nós somos jovens
sabes que há a pressão de uma peça nova que nunca tocámos, ou uma quinta de Mahler, tipo, vou tocar isto a primeira vez, como é que é? E tu tocas com aquele nervoso que tinhas quando eras estudante. Depois, 18 anos mais tarde, tocas não é com essa pressão, é a pressão de, tipo, olha, tu tens de tocar isto bem, porque tens uma pessoa que dá as aulas há não sei quantos anos e tocas há não sei quantos anos, portanto, isto tem de correr bem. Portanto, é uma pressão mais negativa, se calhar, que existe. Mas dando aulas no mesmo, mais ou menos, no mesmo edifício, isso ajuda para a motivação? Ou seja, tendo os alunos sempre lá? Sim. É assim, curiosamente, os alunos lá, tu conheces a realidade, têm muitas atividades, em especial da orquestra, ou mesmo connosco, com a Orquestra Metropolitana, ou na orquestra académica. E, na verdade, surgiu uma mudança ao longo dos anos na escola, que foi, o edifício tinha muitas salas no início, comparativamente com o número de alunos que existia. Hoje em dia, criou-se a escola profissional, o curso básico da escola profissional, e basicamente tu quase não tens salas para dar aulas, portanto, muito menos para estudar. E então, os alunos tendem a aproveitar todos os momentos que têm salas livres, sabes, é um jogo de marcação de salas, e às vezes esse tempo é tempo que eles perdem a poder aproveitar ou ouvir mais coisas do que se passa ali no edifício. E vou-te dar um exemplo muito que nós às vezes brincamos, eu e o meu colega, o Rui. Eu, por exemplo, vou tocar sei lá, uma oratória de Natal. E nós temos ensaios e o auditório está sempre aberto, os alunos podem entrar e sair ou ouvir os ensaios. Eu estou a tocar isso e na semana a seguir nós fazemos exame de excertos. E os alunos vão tocar o excerto de oratória de Natal. E há alunos lá a tocar os excertos que nunca ouviram a obra. Portanto, eu já não digo ouvir o CD, não é? Ou ouvir o YouTube, ou todas essas plataformas que existem. Mas eles têm uma orquestra ao vivo e um mestre a trabalhar isto e eles às vezes não vão ouvir. Tá, e é aí que nós às vezes temos de dar na cabeça dos alunos. Portanto, eu acho que eles às vezes acabam por não aproveitar tudo aquilo que se passa lá e que na verdade podiam aproveitar. Porque tu imagina, tu trabalhares num excerto é uma coisa, ouvires a obra, ouvires um maestro a trabalhar o excerto numa orquestra é totalmente diferente. E é uma mais-valia que eles às vezes não aproveitam. Mas apesar de tudo, enfim, a escola tem uma grande mais-valia dos alunos de facto poderem circular e ouvir os alunos mais velhos. Depois existem ali miúdos de 15 anos até aos 20 e 25. E enfim, se tu quiseres, tu podes ter ali muita gente para seguir e para te ajudar no teu processo de evolução. É uma questão de quereres. E como é que tu vês que ainda te falta 20 e tal anos, ou ainda tens mais? Como é que é esse não sei se é 20, deve ser mais que 20, mais ou menos. Claro. Olha, eu acho que, para já, eu não sou favorável à carreira que nós temos como músicos de orquestra. Por exemplo, em França existem idades diferentes de reforma. Por exemplo, nos sopros é que se tem reforma aos 60 anos, e eu sei que há outros países que têm idades diferentes também. E isto, naturalmente, tem a ver com a questão física e o desgaste que tu tens a tocar numa orquestra. Portanto, é possível chegar aos 66 ou 67, se calhar quando eu me reformar a tocar trompete, se calhar é possível. Agora, é possível chegar com o mesmo nível? Epá, eu acho muito, muito difícil. Tu, se olhares no programa do trompete, por exemplo, tu vês meia dúzia de pessoas ao longo da história que ficaram até ao fim da carreira a tocar. E tocaram a um nível bom. O caso do Herset é o ícone disto tudo. Mas isso é muito raro acontecer. Ou acontece porque tens algum problema físico, que é muito fácil de acontecer, quer seja dentes, quer seja problema muscular. Portanto, isto acontece muito, 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 em especial nos trompetistas, mas nos outros instrumentistas também. Portanto, imaginar que nós vamos andar a trabalhar até aos 67 numa boa, eu acho muito difícil. Portanto, tens de fazer esta manutenção. No caso dos jovens mais novos, a malta mais nova que está a acabar as licenciaturas e os mestrados, isso não se coloca, porque a mim também não se colocou. Tu não pensas nisso, tu tocas para a frente e se for preciso tocas 10 horas e não há problema nenhum.
Mas esta rotina vai-se gastando ao longo dos anos. Tu tens créditos que tu tens e vais-te ir gastando com cuidado. Portanto, não podes começar a gastar tudo sem pensar. E pronto, eu ia te dizer, por exemplo, há muitas carreiras que têm timings diferentes. Os jogadores de futebol é o caso mais flagrante, não é? Os desportistas, e tem a sua razão. Portanto, imaginam que era pedires a um jogador que aos 35 anos anda a arrastar-se no campo, não, mas tu vais ter que ficar mais 20 anos. Como é que isto seria? Isto seria basicamente como foi agora o futebol no pós, quando houve a retoma do futebol. Foi miserável, quer dizer, os jogadores andavam há um ano e tal sem parar e foi horrível de ver. Portanto, eu acho que seria importante que houvesse uma equipa de trabalho a pensar isto, porque com médicos, com fisioterapeutas, com músicos, com musicólogos, tu podias criar aqui um cenário de criar uma carreira dos músicos profissionais, em especial os músicos de orquestra, porque a carreira, gerir a carreira, e em especial numa orquestra, por exemplo, como a nossa, que não folga como orquestras maiores, é muito, muito complicado. É uma coisa que talvez exista no futuro. Sim. Talvez mesmo, não sei. Não sei se vamos estar cá para ver isso. Mas qual é a tua visão da evolução dos trompetes em Portugal? E principalmente na Metropolitana, que também já dás aulas lá. Sim. Sim. Olha, quando nós cá não temos, a história do trompete não é assim tão recente. Aliás, eu minto porque nós temos uma coleção de trompetes maravilhosos no Museu dos Coches, que é a Charamela Real, que é uma coleção de 24 trompetes naturais, uma coleção única no mundo, com muita música escrita. Portanto, nessa altura já existia uma tradição cá. Imagina o que era tu teres uma orquestra de 24 trompetes para os eventos reais e coisas assim. Mas a verdade é que sempre houve talentos cá, pessoas que tocaram bem, mas foram casos assim esporádicos. Havia um tipo que era dotado e que conseguia ter muito sucesso, depois havia outro ali no outro sítio. Enfim, eram coisas muito indisciplinadas, digamos assim. Aconteciam quase que por acaso. Não havia uma escola propriamente, uma tradição como existe, por exemplo, em França, que existiu o Jean-Baptiste Tarban, que criou uma escola e, enfim, criou-se uma tradição de músicos ao longo dos anos e sempre houve essa tradição, a escola do trompete. Quer dizer, em Portugal nunca existiu isto. Havia pessoas que tocavam bem. Por exemplo, não há muitos anos, nós tínhamos, por exemplo, a orquestra da rádio, que tinha sopros da banda da GNR. E então, os ensaios da orquestra eram à tarde, porque de manhã havia ensaio da banda da GNR. Portanto, só para tu veres, não havia assim, os músicos profissionais não eram assim tão abundantes. E ao longo dos anos foi havendo cada vez mais, e isto foi acabando, criaram-se lugares de orquestra, e pronto. E sempre houve esses lugares admitidos. Mas, de facto, a escola do trompete nunca existiu assumida como, por exemplo, tu tens, mesmo o clarinete, que tem uma escola já muito evoluída cá, comparativamente se calhar com outros instrumentos. Também não é assim tão antiga. Não é? Começou com o mestre António Seote e por aí fora ele foi criando uma escola. Pode-se dizer que as coisas começaram um bocadinho assim. No trompete, apesar de ter havido 2 ou 3 pessoas que se destacaram e foram ter muitos alunos, os professores do conservatório, no caso, eu conheço muitos ex-alunos do conservatório, pessoas já mais velhas do que eu, que dizem que de facto as coisas não se processavam como hoje em dia. Quer dizer, havia não era secretismo, mas havia muitas dúvidas de como é que se faziam as coisas. E tocava-se o repertório e, quer dizer, não havia técnica nenhuma. Como é que é isto? Como é que isto se faz? Não sei. Tu tens de estudar muito, pronto. Tens de superar, pronto. E era assim. E felizmente isto foi mudando. E eu acho que uma das coisas que impulsionou essa mudança foi precisamente aquilo que te referi no início, aqueles cursos que havia no Seixal, o grupo de metais do Seixal, que começaram a trazer uma série de músicos estrangeiros para cá. Isto é um processo que, por exemplo, em Espanha começou 20 anos antes de nós,
E os resultados, na verdade, são visíveis, porque tu tens muitos espanhóis a dominar os concursos na orquestras em todo o mundo, não é? E nós começámos este processo 20 anos mais tarde. E mesmo assim foi de uma forma não assim assumida como em Espanha. Portanto, estes cursos vieram trazer muita informação que não se sabia, porque vieram trompetistas franceses, americanos, ingleses, alemães, quer dizer, veio malta de todo o mundo trazer informação e aquilo era uma delícia, porque tu ouvias ali informação que não tinhas acesso. Não havia internet, não havia nada dessa informação. Por exemplo, muitos dos livros que nós tínhamos, eu não sei se tu apanhaste isso, mas nós eram fotocópias, mas não começavam no início do livro, começavam de calhava. Portanto, tu nem tinhas o prefácio do livro, tu nem sabias do que é que o livro falava, nem para que é que servia. Portanto, a evolução é gigante, não é? O que aconteceu. Depois destes masterclasses, houve pessoas que começaram a sair para fora, no meu caso, e muita outra gente, e cada vez mais. E isso, na verdade, isso veio abrir muitas portas. Inicialmente, as pessoas saíam para estudar, e hoje não saem só para estudar, saem para ganhar concurso e para ficar nas melhores orquestras do mundo. Portanto, isto é um processo que realmente cresceu muito no espaço de 20, 30 anos, foi quase começar do zero e hoje em dia começamos finalmente a ter resultados. É um trabalho que leva muito tempo. Portanto, em relação, por exemplo, à metropolitana que tu referias, o que eu reparo essencialmente é os alunos que vinham no início não tinham tanta informação em termos técnicos. Isto é, a técnica que sabiam era um bocadinho esporádica, eram coisas que gostavam de tocar ou de exercitar, mas não havia nada de muito assumido. E tocavam bem. Mas, hoje em dia, eu recebo muitos alunos que sabem toda a informação técnica, tudo o que se passa e para que é que serve, e têm os livros todos, e isso naturalmente muda muito o cenário. Mas em contrapartida, eu vejo uma coisa que às vezes não é muito fácil de explicar, um fenómeno, que é, antes, no início, que eu comecei a dar aulas, eu sentia uma facilidade dos alunos em trabalhar pequenas coisas simples. Por exemplo, os alunos tocavam numa orquestra e reagiam muito bem, eram pessoas muito atentas. Também porque não tinham o mesmo conhecimento nem as mesmas oportunidades. Hoje em dia há tantas oportunidades que os alunos tocar numa orquestra é quase já uma banalidade. E são capazes de tocar coisas incríveis e peças incríveis, e às vezes tocar uma sinfonia de Mozart, onde tu mudas de transposição 2 ou 3 vezes ao longo da sinfonia, é uma carga de trabalhos. Portanto, o que é que eu posso dizer? Nós hoje temos, tecnicamente, pessoas muito mais evoluídas, mas começam a ter lacunas noutros campos. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei foi em termos do solfejo. Há muita gente, isto não é generalizado, naturalmente, mas há uma dificuldade geral no solfejo e na pulsação, que é uma coisa básica, não é? Que tu devias aprender no início, mas que às vezes vê-se ainda no ensino superior, e aliás, e mesmo nos concursos da orquestra, que tenho feito júri, tu às vezes ouves detalhes muito caricatos. Portanto, não sei se é uma lacuna que está a ser criada aqui, mas de facto eu sinto essa dificuldade. Sim, mesma questão de quase todos antigamente começavam pelo solfejo e depois passavam. Isso também a nível motivacional para os miúdos é mais difícil. Hoje em dia é muito mais difícil. Claro. Só que isso mata a questão daquela rigidez do solfejo e tem que ser mesmo bem. Hoje em dia não há isso, é mais ou menos, e se calhar isso passado 10 anos, não sei se é disso ou não, mas... Sim. Olha, tu tens muitos músicos que não conseguem solfejar o que estão a tocar. E isso é incrível, não é? Portanto, eu acho que nem tudo o que se fazia antes era mal, naturalmente, nomeadamente a questão do solfejo, eu acho que era muito melhor gerida porque fazia. Eu acho que o sistema funcionava melhor. Hoje em dia tu criaste montes de disciplinas para ajudar, mas na prática eu vejo na verdade mais dificuldade com a leitura. É claro, como eu te disse, isto não é generalizado, às vezes tu tens
miúdos com uma formação forte no solfejo, mas eu vejo essa lacuna, consigo encontrá-la em muitos alunos. E como é que tu vês a classe de trompetas daqui a 20 anos? Ou 15, digamos. Uhum. Eu acho que só tende a melhorar. Tendo em conta o que se passou nos últimos 20 anos, como eu te disse, eu lembro-me de haver malta que já tinha saído, lembro do Mário Carolino já ter estado em Inglaterra há uns tempos, mas eu não me recordo, quer dizer, lembro-me também o meu professor, o Fernando Jorge, estudou em Moscovo, também, não sei se foi durante um ano ou 6 meses, pronto, estudou um tempo. Mas não havia esta prática de sair para estudar, como há hoje em dia. E quando eu fui, na verdade, acho que provavelmente fui dos primeiros a ir, tipo, não foi 6 meses, foi ir para lá estudar até que desse. Portanto, e a partir daí, como eu te disse, cada vez isto aconteceu mais. Eu próprio incentivo os meus alunos a sair, é uma experiência fantástica. É claro que sair não é a qualquer custo. Não é suficiente, eu quero muito estudar para fora. Quer dizer, às vezes convém estudar para fora, mas se calhar convém estudar com uma pessoa que tu gostes de estudar, não é estudar a qualquer custo. Isso é outra coisa que se calhar agora se está a cair um bocadinho em exagero, que é o sair a qualquer custo. E sair a qualquer custo não implica sucesso, só porque se foste estudar para fora, por exemplo, o caso da Alemanha, que está muito em voga, toda a gente vai estudar para a Alemanha e isso garante que tu vais ganhar um lugar numa orquestra. Não garante. Provavelmente podes conseguir fazer umas audições, mas isso não garante tudo. Portanto, eu acho que o mais importante do que sair é decidir com quem tu vais estudar. Eu lembro-me que na minha adolescência, quando nós tínhamos um ídolo a tocar, tu seguias essa linha, tu imitavas essa pessoa e depois tentavas ir estudar com essa pessoa de alguma forma possível. E se não fosse estudar, conhecer essa pessoa. Uma história muito curiosa. Eu tinha na altura, não era discos, mas tinha gravações em cassete do Hardenberger, e para nós era o Hardenberger. Em Portugal ninguém sabia sequer o primeiro nome dele. E eu lembro-me que lá o meu professor, ele convidava-nos muitas vezes para assistir a ensaios e concertos, e ele disse: olha, o Ocano está a tocar connosco, vamos tocar qualquer coisa, querem vir ouvir? E nós, o Ocano. E nós, pronto, como ele disse para irmos ouvir, nós fomos ouvir. Então o Ocano era o Ocano Hardenberger. E nós, é o Hardenberger. Pronto, eles tinham sido colegas e são muito amigos, mas havia esta questão. Portanto, eu conheci o Hardenberger aí, e depois acabei por ter mais um contacto outro com ele, muito esporádico, mas, quer dizer, esta vontade de tu ires conhecer as pessoas, eu acho que hoje está um bocadinho esbatida. Nem toda a gente tem essa disciplina ou essa vontade. Quer ir estudar para fora, mas às vezes nem tem a preocupação de saber com quem vão estudar. Isso na verdade, devia ser o mais importante. Deixa-me ver se não me fugi muito do tema. Em relação daqui a 20 anos. Pronto, eu acho que realmente as coisas vão evoluir, porque tendo em conta esta evolução, de certeza absoluta que as coisas vão evoluir. E, como te disse, há uns tempos nós saímos para estudar, hoje estamos a sair para ir lutar por um lugar numa orquestra, como já há colegas nossos a conseguir. Portanto, eu acho que isto vai ser um caminho que se vai fazer, caminhando, não é? E cada vez há mais portugueses em orquestras de topo. Mas achas que daqui a 10 anos, por exemplo, sair de Portugal vai ser uma necessidade, ou seja, uma certeza, basicamente. Quase uma certeza que se quisermos alguma coisa não pode ser cá. Porque se em 20 anos houve este boom, mais 10 ainda vai ser mais. E 20... Claro. Portanto, é normal, é natural que as pessoas cada vez vão tendo mais nível e as orquestras, na verdade, não abrem lugares a toda a hora, como nós sabemos. Mas, na verdade, se tu vires, há cada vez mais portugueses nas orquestras. Sim, eu lembro-me, por exemplo, a Metropolitana, quando começou, tinha 1 ou 2 portugueses e o Paulo Gaia Lima, o Nuno Silva, não sei se me está aqui a escapar alguém, dos primeiros. E hoje em dia, não sei, mas há mais portugueses do que estrangeiros, por exemplo. Aquilo que existia nos concursos, onde se calhar havia 2 ou 3 portugueses, hoje é o contrário. Hoje há 2 ou 3 estrangeiros a concorrer, continua a haver muita gente de fora, mas há muito mais portugueses a fazer os concursos.
Portanto, isso é, por exemplo, o último concurso que nós fizemos na Metropolitana, havia se calhar metade entre estrangeiros e portugueses. Na segunda fase passou um ou dois espanhóis, em 10, para a segunda fase, e na final só havia portugueses. Portanto, isto tem de ser isto é uma grande evolução, não é? E ganhou um português, não é? O João Moreira. E eu acho que, como aconteceu cá, vai acontecer também noutras orquestras, e já está a acontecer. Nas orquestras maiores, tu tens cada vez mais portugueses. Agora, é evidente, o número de alunos que nós estamos a formar é muito maior do que aquilo que nós temos capacidade de absorver. Agora, é claro que não vão abrir 10 orquestras novas, é garantido que não, nos próximos 10 anos, mas talvez entre os alunos que vão para fora e novos projetos que se vão criando, eu acho que este ciclo não vai parar. Agora, o que vamos ter é cada vez mais competição. É quando tu abres um concurso, tu vais ter muita gente a tocar muito bem e isso vai ser bom para a competição e para o nível geral. É o que vai acontecer, parece-me. E que conselhos deixas para os jovens músicos? Para todos, não só trompetistas. Então, essencialmente, há uma coisa essencial que nós temos todos e passamos todos por isso, que é a consciência do que estamos a fazer. Isto é, eu lembro-me durante muito tempo estudar, mas sem grande... Quase que não tinha objetivos. Eu começava a estudar, mas às vezes nem me apercebia bem do que é que estava a estudar, nem para quê. Portanto, há duas coisas essenciais neste processo. É tu ouvires e saberes o que é que estás à procura. Porque, olha, eu vou-te dar um exemplo, não é um grande exemplo, mas eu lembro-me de fazer isto. Eu sou adepto do Benfica e lembro-me quando estudava, nós às vezes fazíamos ou notas longas, ou Clark, ou coisas assim, e abríamos o jornal e punhamos na estante e estávamos a estudar ao mesmo tempo que líamos o jornal. Isto é uma coisa, atenção, não façam isto em casa. Mas eu fazia isso. E depois, hoje em dia, olho para trás e disse, mas para que é que serviu aquilo que tu estiveste a fazer? Porque eu nem ouvia o que estava a tocar, quer dizer, ouvia, mas eu não prestava atenção nenhuma àquilo que estava a acontecer. Portanto, eu acho que é importante, essencialmente, que tu ouças, porque quando tu ouves, tu vais perceber se estás a tocar bem ou mal, e aí vais estar a corrigir. Portanto, esta consciência é muito importante. Portanto, quando eu te refiro a consciência do que tu estás a fazer é isto, é tu realmente tens noção do que é que estás a fazer e para quê. A preparação técnica é muito importante, porque é uma das questões que eu te referi em termos da evolução do trompete cá, é que havia muita gente que tocava as peças, mas tecnicamente não tinha capacidade para as tocar. Hoje em dia, tu tens pessoas a tocar cada vez melhor tecnicamente e isso reflete-se no resultado depois das peças. Portanto, o domínio técnico dos instrumentos eu acho que é essencial, porque, por exemplo, quando tu estás a estudar uma passagem que tu dominas tecnicamente, tu repetes a passagem 2 ou 3 vezes e a passagem vai ficar gravada. Quando tu não dominas tecnicamente, tu vais tocar a passagem uma vez, mas à segunda podes falhar e à terceira acertas. É este ciclo. Por exemplo, eu lembro-me de um exercício que fazia muito com o meu professor, fazia comigo, que era uma passagem difícil, que eu tocava uma vez e eu ficava, saiu bem. Ele dizia, ok, vamos tocar mais uma. E a segunda saía mal. Ele disse, olha, quando tu queres garantir que a passagem está bem, que tu dominas a passagem, tens de tocar 10 vezes seguidas bem. E eu fazia isso às vezes. E é claro que há uma grande diferença entre tu tocares 10 vezes seguidas ou tocares uma vez seguida e outra mal e outra vez seguida bem, por aí fora. Portanto, este exercício é muito importante. Outra coisa que eu também retive quando estudei lá em França era, por exemplo, nós tínhamos eu falhava muitas notas, lembro, muitos ataques, muitas impurezas nos ataques e coisas assim, e às vezes tocava os estudos até bastante bem, à exceção dessas pequenas falhas, que na verdade, se eu fosse a ver bem, eram 20 ou 30 ao longo de um estudo. Ele disse, não, muitas falhas, volta para a semana no estudo. E eu lembro que no início era este ciclo que existia muitas vezes durante as semanas. E ao longo no segundo ano eu fui melhorando isto e depois lembro-me de fazer estudos. A primeira vez que eu fiz um estudo limpo, do início ao fim, sem nenhuma falha, eu pensei, uau, isto é possível, meu. Eu não acreditava que isto era possível. E depois esse ciclo começou-se a inverter. Tu às vezes acontece falhares um ataque no meio de um estudo. Pronto. Mas aí tu já estás descansado, porque tu tecnicamente dominas. E então o que é que passou a acontecer? O meu professor aceitava melhor
as 30 falhas que eu fazia do início do que quando eu dominava tecnicamente e falhava uma. Portanto, eu lembro-me de apresentar estudos muito bem e de uma das notas sair arranhada. E ele dizer, ok, tiveste aqui uma falha, volta para a semana. E pensava, pá, sério, outra vez para a semana? E pronto, e voltava, e realmente voltava a fazer para a semana. E lembro que na semana seguinte eu voltava e tocava o estudo impecável, sem falha. Ele disse, o tempo não é esse, o tempo é este. E portanto, volta para a semana. Portanto, isto às vezes acontecia-me, muitas vezes. Na verdade. E este tipo de teorias a estudar é muito importante, de facto, e pode fazer muita diferença depois em termos de competição. Porque quando tu deixas de falhar, as coisas começam-se a tornar naturais, não falhar. Por exemplo, houve um colega que teve cá a fazer uma masterclass há uns anos, num festival que nós organizamos, e disse que andou a preparar um concurso que ele queria ganhar muito durante um ano. E disse que sabia que ia ganhar aquele lugar, porque teve durante 6 meses a repetir o programa diariamente e a gravar-se. E eu ouvia sempre a mesma coisa. Portanto, limpo, sem falhas, e musicalmente ouvia sempre igual. Então, isto garantia-lhe o quê? Que no dia do concurso, no mínimo, ia sair igual a gravação. E assim foi. Ele ganhou o lugar, é um trompetista sueco, é o Per Iverson, está na orquestra de Gotemburgo. E ele ganhou um concurso assim. Ele diz que gravou-se durante um ano, repetia a rotina e nos últimos meses ouvia todos os dias igual, parecia a mesma gravação. Isto garantia que no dia do concurso que ele ia ganhar o concurso. E é claro, eu vou-te dizer, eu já experimentei fazer uma coisa do género, é muito, muito difícil. Tens de ser muito disciplinado para isso. Mas provavelmente vai-te garantir sucesso. Portanto, eu acho que um dos conselhos que eu daria, que eu acho que é uma coisa que se calhar ainda está a falhar em alguns alunos, tendo em conta o estado em que nós estamos atualmente, é esta disciplina, este rigor de estudo, de te obrigares a evitar a falha e não permitires a falha, porque nós às vezes aceitamos a falha, falhei, mas enfim, toco trompete. Não é assim, porque no dia do concurso vai haver mais 30 que vão tocar sem falha. Portanto, essa falha pode realmente fazer a diferença. Portanto, é o rigor do estudo que eu acho que é muito, muito importante de nós ganharmos. Cada um constrói esse rigor individualmente. Olha, Sérgio, quero-te agradecer por teres aceito o convite. Foi um gosto. E boa récita. É isso. Hoje é ensaio geral. Olha, obrigado também. Eu sei que já falámos e sei que o teu canal dá imenso trabalho, como qualquer canal e qualquer evento que nós criamos e que nós promovemos. Mas eu acho que é muito importante, e tu sabes, deves ter tido já muito feedback sobre isso. Naturalmente há pessoas que consomem mais do que outras, mas é muito importante o facto de tu teres este material disponível e, sabes, é sabedoria que tu tens ao dispor de toda a gente e toda a gente pode aproveitar e seguir. Portanto, força, parabéns com isso e continua. Isso é muito importante para todos nós. Obrigado. Então vá, tudo bom, um abraço.